A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre o judaísmo, estamos estudando aí a história das religiões e é um tema muito importante porque faz com que a gente reflita sobre a ideia de religião. Então a gente vai analisar alguns fatos interessantes sobre o judaísmo, sobre o que eles acreditam, né? E sobre algumas mudanças que também houve dentro dessa religião. Então, aqui nessa introdução, a gente vai trabalhar o termo judaísmo, como foi que esse nome ele surgiu, né? Qual a sua origem, né? Bom, segundo o que nós temos, né? Essa expressão, essa palavra judaísmo, ela vai ter uma origem, em uma tribo, as 12 tribos de Israel, uma delas era chamada tribo de Judá, e essa palavra judaísmo, justamente, ela vai ter uma origem nessa tribo, ou no nome dessa tribo, né? Quem foi Judá? Foi um dos filhos de Jacó. Jacó gerou alguns filhos, e esses filhos geraram aí o que a gente conhece hoje como as 12 tribos de Israel, né? Então, a religião judaica, ela é o quê? É uma religião politeísta ou é uma religião monoteísta? Nós sabemos que poucas religiões hoje no mundo, elas são monoteístas, né? Tem o cristianismo, tem o islamismo, e também nós temos aí o judaísmo. Então, o judaísmo, ele é uma religião monoteísta. Isto significa que o judaísmo acredita na existência de apenas um Deus, assim como nós cristãos, né? E essa religião monoteísta, né, de crença monoteísta do judaísmo, ela vai ter origem em alguém, né? No caso aí da pessoa de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó, que Jacó gerou os seus filhos, que deu origem a 12 tribos de Israel, que toda a crença que veio da pessoa de Abraão, né, foi passando de uma forma oral para os seus descendentes, até que chegou-se a Moisés, e Moisés escreveu ali os mandamentos do Senhor. Então, toda essa crença aí, ela ficou conhecida aí, depois do exílio, né, como o judaísmo, né? Mas em que momento da história a crença judaica vai ser chamada de judaísmo? Bom, nós sabemos que o judaísmo ele vai tomar forma, né, como crença propriamente dita, né, a partir da destruição do Templo de Salomão. Nós sabemos que o reino de Judá ele foi invadido, né, e o povo foi levado em cativo, né, a partir do ano 586 a.C. Nesse período aí, o Templo de Salomão ele é destruído. Então, após o exílio, depois do cativeiro, né, vai surgir aí o povo, essa expressão judeu relacionado a todos os descendentes aí de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê, né? Porque a maioria do povo, né, que permaneceu lá no exílio, sem propriamente a mistura, né, foi da tribo de Judá. Então, como eles se tornaram a maioria, né, a maior tribo, e aqui praticamente guardou essa questão aí de não se misturar, então os israelitas também passaram a ser conhecidos como judeu. Então, essa expressão judeu, ela vem depois do exílio. E é claro, né, automaticamente vai surgir aí também a palavra judaísmo, né, como a religião dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. A religião hebraica ela sofreu um processo de evolução, né, como a introdução de ensinos novos, né, práticas novas. Então, quando eles vão para o exílio babilônico, quando eles vão ser levados em cativo, né, eles vão deixar aí de praticar algumas coisas, né? Quando a gente observa aí a religião judaica, né, antes do exílio, né, antes deles serem cativos, né, e dentro
de Babilônia, a gente percebe aí que houve sim umas alterações. Quando eles chegaram lá, o que acontece? Eles não vão sacrificar mais a Deus. Por que eles não vão mais sacrificar a Deus? Porque o templo já não existe mais. O templo onde eram feitos os sacrifícios, né, do povo de Israel era o templo de Salomão. E agora eles estavam em terra estranha, né? Eles estavam agora em Babilônia, então eles vão cessar aí o sacrifício, como até os dias atuais. Por exemplo, os judeus, eles não sacrificam, né? Por quê? Porque o templo de Salomão já não existe, né? Foi destruído novamente aí no ano 70 depois de Cristo. Por isso eles não fazem sacrifício, diferente dos judeus samaritanos que fazem o sacrifício até os dias atuais, porque eles entendem que não é necessário aí ter a figura do templo de Salomão. Então, antes do exílio, eles sacrificavam, eles iam ao templo de Salomão, eles faziam a sua adoração, levavam as suas oferendas, né? O sacerdote fazia o sacrifício pelo povo, ali uma vez por ano, pedindo perdão de Deus para com a nação, e ensinava também a lei. Quando eles estão dentro de Babilônia, quando eles passam a ser cativos em Babilônia, então, justamente esses ritos aí vai sofrer uma mudança, né? Porque, como eu já falei anteriormente, eles não vão sacrificar, porque o templo já não existe. O ensinamento da lei, que era feito no templo de Salomão, né, agora seria feito nas residências, né? É a partir daí que também vai surgir a ideia de sinagogas, né? E também houve aí lá uma mistura, né? Casamentos mistos, né? Inclusive quando Esdras ele sai do cativeiro junto com o povo, ele vai trazer a lei, a leitura da lei, né? Muitos vão deixar as esposas estrangeiras, né? A ideia de purificação, diferente dos samaritanos, né? Então, aí é um pouco da mudança que houve, né, dentro do exílio babilônico, né? A escritura do judaísmo, né? O que é que eles acreditam, o que é que eles têm como livros inspirados, sagrados, livros que vieram do coração de Deus para o coração dos profetas. É aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, né? O que nós chamamos de Antigo Testamento, ele chama de Tanakh. O Tanakh é a composição dos livros, né, do Antigo Testamento, que são 39 livros, né? É o Pentateuco, é os livros históricos, né? É os livros poéticos, é os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, esse compêndio de livros, essa coleção de livros aí, que compreende o que faz o Antigo Testamento, é os livros que o judaísmo considera como livros inspirados por Deus, ou seja, eles negam totalmente aí os livros da Nova Aliança, né, do segundo concerto que foi em Cristo Jesus. Então é importante a gente salientar isso, que o judaísmo ele não acredita nas escrituras do Novo Testamento como escrituras inspiradas por Deus, né? Outra coisa interessante, né, que o judaísmo ele tem outros escritos que eles utilizam, né? Eles chamam esses outros escritos de lei oral. No segundo século, assim, aproximadamente, antes de Cristo, os fariseus eles ensinavam que a lei oral ela possuía, ela tinha, né, a mesma autoridade da lei escrita, né, que é a Torá, que é o Pentateuco que nós chamamos, né? Bom, com a vinda de Jesus, o Messias, né, a gente vai perceber que Jesus ele vai colocar de lado pelo menos a autoridade espiritual dessa lei oral, que tanto era reverenciada aí pelos fariseus. Até os dias atuais, o judaísmo, né, ele entende que a lei oral ela é uma lei divina, que ela proveio de Deus e ela tem a mesma autoridade espiritual
da lei escrita, né, que é o Pentateuco. Bom, quando a gente lê Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23, justamente a gente vai perceber que Jesus ele não vai considerar essa lei oral como sendo aí uma lei de autoridade igual o Pentateuco, né? Então, o que onde está escrita essa lei oral? Com o passar do tempo, essa lei oral, ela foi escrita, né? É o que a gente chama hoje também de Talmud. O Talmud, ele significa o que? Estudo. Ele é o que? Uma coleção de livros, né? Dentro dele tem vários livros, né? E dentro dele justamente tem aí a Mishnah, que é a lei oral. Ela foi escrita quando? Né? No ano 200 depois de Cristo. Então Jesus nasceu 200 anos depois, foi escrita a lei oral. Ela já existia, inclusive nos dias de Jesus. Como a mesma expressão significa, ela era oral, ela era passada, né, oralmente para as pessoas, até que no ano 200, né, depois de Cristo, ela foi escrita. Nós temos outra também chamada a Guemará, e ela foi escrita já um pouco depois da Mishnah. Ela foi escrita no ano 500 depois de Cristo. Então a gente percebe aí que dentro do judaísmo a ideia não era somente obedecer aí os 613 mandamentos da lei escrita, ou seja, do Pentateuco ou da Torá, mas também deveria se obedecer com o mesmo temor a lei oral, né, que está dentro do Talmud, né? Então o Talmud ele acabou que se tornando aí completo, né, justamente nessa escrita aí da Guemará. Ele não vai sofrer mais uma alteração, um acréscimo, né? Ele se finda aí com o Guemará. No ano 500 depois de Cristo fechou-se aí os escritos da lei oral, né? Então, atualmente, o que é o Talmud? Atualmente, o Talmud para o judeu é um documento básico, né, do judaísmo rabínico, né? Rabínico vem de rabi, que é o mestre, né? E esse Talmud ele tem uma forte influência, né, entre os judeus até os dias atuais. Então, o mestre, né, aquele que vai dirigir a sinagoga, ele deve ser uma pessoa conhecedora não somente do Pentateuco, mas também da lei oral. O judaísmo, crenças e doutrinas. O que é que o judaísmo acredita, né? Quais são as crenças do judaísmo? Bom, nós vimos lá atrás que o judaísmo ele é uma religião monoteísta, e isso é fato. Por quê? Porque eles creem em um só Deus, né? A palavra Deus em hebraico, Elohim, e esse Deus é o criador de todas as coisas, do universo, de tudo aquilo que se vê e tudo aquilo que não se vê. Essa é a crença principal aí do judaísmo, né? Outra crença deles, que os rituais da lei devem ser praticados. Ou seja, atualmente o judeu acredita que o cerimonialismo, né, e outras práticas do judaísmo, não somente os mandamentos morais, mas outros mandamentos também, devem ser praticados. Eu trouxe aqui um exemplo como a guarda do sábado, né? O judaísmo, até os dias atuais, acredita que o sábado deve ser mantido, deve ser guardado, conforme está lá nos 10 mandamentos. Outra prática, né, do judaísmo até os dias atuais é a circuncisão. Todo judeu deve praticar a circuncisão. Outra crença deles que eles mantêm até os dias atuais é a questão da dieta alimentar. Aquelas carnes que a lei vai considerar carnes impuras ou imundas, como a carne do porco, né? Até os dias atuais, o judeu ele não se alimenta delas. Então, o judaísmo ele ainda guarda essas crenças. Outra crença de dentro do judaísmo, na imortalidade da alma, né? Porém, nos dias de Jesus, havia um grupo de judeus, que era chamado de saduceus, que não criam na ideia de alma, ou de anjos, ou de demônios, né?
Os saduceus eram muito naturalistas, tinham uma visão muito natural das coisas, né? Porém, a maior parte dos judeus acreditavam, e até hoje acreditam, na imortalidade da alma, né? Outra crença que havia e que há até os dias atuais dentro do judaísmo é a crença no paraíso, aquele lugar de bonança, um lugar espiritual que recebe a alma do fiel, né, no famoso seio de Abraão. Outra crença do judaísmo até os dias atuais é a crença na existência do inferno, né? Essa palavra inferno em hebraico é Sheol ou Seol, né? Dependendo aí da fonética, né? Só que eles não creem conforme nós cremos, né? Como é o inferno segundo o judaísmo, né? Atualmente, o judaísmo ele acredita que esse inferno ele existe como se fosse uma espécie de purgatório, não que necessariamente essa pessoa deva viver lá eternamente, porque praticou algum tipo de impiedade, né? Ou seja, enquanto nós cristãos acreditamos que o inferno é um lugar onde a alma, né, ou os ímpios vão sofrer eternamente, né? O judeu acredita que é um lugar onde ele possa rever os seus conceitos, né, e etc., e depois sair de lá. Outra crença do judaísmo, eles acreditam na ressurreição dos mortos, né? Apesar de que atualmente a maioria dos judeus acreditam mais na ideia de reencarnação. E essa ideia de reencarnação hoje dentro do judaísmo é uma novidade, porque essa doutrina nos dias de Jesus ela não existia dentro do judaísmo, então é uma doutrina que veio assim alguns séculos depois, principalmente com a introdução aí da Cabala, né? Outra crença do judaísmo é a crença no juízo final. Então os judeus eles acreditam nessa ideia do juízo final, assim como nós também acreditamos, assim como os muçulmanos também acreditam, né? Outra crença deles é que o Messias ainda virá, ou seja, o Messias ainda não veio, o Salvador ainda não veio. Para nós, Jesus, ele é o Messias, é o Salvador, é o Cristo de Deus, que veio para salvar a humanidade, morrer pela humanidade. Porém, no conceito judaico, né, Jesus não se encaixa no perfil de Messias. Então, para eles, o Messias ainda não veio, o Messias ainda virá. Agora a gente vai ver aqui algumas divisões que havia no judaísmo antigo, né? No judaísmo nos dias de Jesus. Por quê? Porque hoje a gente percebe outro tipo de divisões, né? Então, o judaísmo do primeiro século, dos dias de Jesus, né? Quando Jesus estava exercendo ali o seu ministério, ele se deparou com algumas pessoas desses grupos, né? Quais eram os grupos mais famosos que existiam na época, né? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os zelotes e os essênios, né? Então a gente vê mais presente aí no Novo Testamento, nos livros bibliográficos, né, de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os fariseus, os saduceus, e pouco se nomeia sobre os zelotes, e nunca se nomeia sobre essa palavra essênios, mas nós sabemos, através de algumas descobertas, que esse povo existiu. Então, quem eram os fariseus, né? Os fariseus eles eram praticantes tanto da lei escrita como da lei oral. Eles eram pessoas muito zelosas, né, pela lei escrita, ou seja, pela Torá, mas também eram muito zelosos pela lei oral, porque eles consideravam a lei oral tão importante quanto a lei de Moisés, né? E eles esperavam o Messias e também esperavam o reino do Messias. Eles acreditavam em anjos, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e também no juízo final. Então, eles vão se diferenciar dos saduceus justamente nesses quesitos aí. Por quê?
Os saduceus, que foi um ramo aí do judaísmo que surgiu, né? Eles vão surgir em que período do tempo, né? Eles vão surgir ali no período do segundo templo, na reconstrução ali do segundo templo, né? Eles, na realidade, não, diferente dos fariseus, eles não aceitavam aquela tradição oral, aquela lei oral, de que ela tinha a mesma autoridade da lei escrita, né? Outra coisa que eles não vão acreditar é na ressurreição dos mortos e também na existência de anjos e de espíritos, né? Atos capítulo 23, versículo 8, quando a gente lê esse texto, a gente percebe, é notório, eles não acreditavam nisso. Inclusive, Jesus tem até uma discussão com eles, né, sobre a ressurreição. Outro grupo também, que é interessante a gente falar sobre eles, são os zelotes. Qual era a visão que os zelotes tinham na época, né? Bom, os zelotes, eles eram um grupo de judeus, porém mais ligado àquela questão política do que às questões doutrinárias. Eles eram um grupo político bem organizado, né? Eles vão surgir justamente naqueles dias ali do primeiro século, nos dias de Jesus, e eles tinham aí um objetivo, eles tinham um foco, né? Qual era o foco? Era fazer com que o povo de Israel, né, os judeus, se revoltasse contra o Império Romano, que dominava não somente Israel, mas praticamente o mundo inteiro, e expulsar os romanos da sua terra, né? Ou seja, uma missão quase que impossível. Bom, isso não foi possível, mas esse grupo, ele se destacava por isso. Não se destacava por crenças doutrinárias, mas pelo fato de acreditarem que poderiam tomar a sua terra de volta, que naquele momento não era mais deles, era dos romanos. Então, o Messias para os zelotes era mais ou menos um guerreiro, né? Alguém como Davi. Outro grupo interessante é o dos essênios, né? Esse grupo é bem interessante, eles eram os religiosos, que eles se isolaram da comunidade judaica de Jerusalém e foram morar no deserto, né? Lá eles tinham uma vida totalmente separada, eram dedicados à lei de Moisés, eram também escribas dessa lei, eles escreviam elas, e eles eram religiosamente fiéis à tradição da lei de Moisés, né? Então, eles tinham umas coisas interessantes, por exemplo, eles praticavam o batismo, né? O batismo em águas, né? A gente sabe disso depois que foi encontrado alguns documentos, né, dos essênios, e nesses documentos justamente tem a prática do batismo. Por causa disso, é associado a pessoa de João Batista como sendo uma pessoa que pertenceu ao grupo dos essênios, né? Porque os essênios moravam no deserto, João vinha do deserto. Os essênios praticavam o batismo em águas, João vai praticar o batismo em águas. Então, existe essa teoria de que João, o Batista, pertencia aí aos essênios. Porém, nós não temos certeza, mas é interessante, é um grupo interessante que existiu na época, né? Agora a gente vai ver as principais divisões do judaísmo atual, né? Então, o judaísmo atual ele é dividido em 3 principais grupos, né? Existem outros? Existem, mas esses são os principais grupos que existem atualmente. A gente viu o judaísmo, as divisões do judaísmo do primeiro século. Porém, nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o famoso templo de Salomão foi destruído e os judeus foram dispersos em todo o mundo, né? E depois, em 1948, eles retornam aí à sua terra. Porém, quando eles retornam, eles não retornam mais como sendo fariseus ou chamados de saduceus ou de essênios, né? Essas nomenclaturas elas vão morrer. Então, o que é que existe hoje? O judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista, né? Então, o que é o judaísmo ortodoxo?
eles consideram a lei divina, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Não somente divina, mas eles a consideram como eterna, ou seja, ela é para sempre, né? E imutável, ela nunca vai sofrer uma mudança. E que ela deve ser cumprida à risca, ou seja, rigorosamente. Uma coisa do judaísmo ortodoxo, que é importante a gente salientar, é que eles não se misturam muito com os outros ou com os demais, né? Eles são meio um pouco isolados. E nós temos o judaísmo conservador. O judaísmo conservador é um praticante da lei, eles procuram praticar a guarda do sábado, a circuncisão, procuram fazer os 613 mandamentos, assim como os ortodoxos, né? Porém, eles têm uma relação melhor com a cultura mais moderna, eles são mais modernos, né? Eles aderiram um pouco da modernidade, diferente dos ortodoxos, que se isolaram aí da modernidade, né? Dentro do judaísmo conservador, eles afirmam que a sua fé ela não é estática, né? Ou seja, que ela pode se adaptar às novas condições, e é justamente isso que a gente observa em relação a algumas doutrinas. Por exemplo, no passado, no dia de Jesus, por exemplo, a doutrina da reencarnação não fazia parte do corpo doutrinário do judaísmo, até porque o Antigo Testamento ele nem traz nenhum tipo de referência sobre essa questão de reencarnação. Ao contrário, né? Mas, atualmente, o judaísmo conservador acabou que aderindo aí essa doutrina da reencarnação. Como diz aí o slide, eles estão se adaptando, né, a novas condições. E nós temos o judaísmo reformista, né? O que é o judaísmo reformista, né? Eles afirmam que a lei não deve ser seguida obrigatoriamente. Isso aí é uma coisa bem complicada para os ortodoxos e também para o judaísmo conservador, né? Outra coisa, no seu início, quando ele iniciou na Alemanha, se eu não me engano, esse tipo de judaísmo, ele acabou que rejeitando ali aquelas práticas do judaísmo que eles consideram muito, que é a questão da circuncisão, por exemplo, né? Eles acabaram que rejeitando a princípio. Hoje eles não rejeitam. Mas como eles são um tipo de judaísmo que busca reformar a religião, então a ideia é excluir algumas práticas, né, que o judaísmo conserva há milênios e milênios de anos. Bom, aqui a gente chega ao final da nossa aula sobre o judaísmo. Eu espero que você tenha compreendido esta lição ou esta aula. Que Deus te abençoe e a paz.